Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, a feira que é um escândalo. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hoje acontece o bate-papo com os escritores Dan Poletti, acertei, Guilherme Furlan e Douglas Secano. Acertei? Acertei. Que dialogarão sobre o seguinte tema: as camadas de uma história, o poder do símbolo na construção sensorial. O bate-papo é conduzido por Guilherme Crema, é isso? Ai, acertei, gente! Olha, sobrenomes é uma emoção. Então, fique com vocês, com esses meninos lindos aqui e com muito café no bule. Obrigado, Bárbara. Boa noite, gente. Primeiro, eu vou começar aqui com a nossa descrição do espaço. A gente está nessa noite de terça-feira no palco do Sesc de Bento Gonçalves. Atrás de nós tem o banner da feira. Ele é bem grande e está bem bonito. Eu estou sentado aqui do lado do Dan, que do lado dele tem o Douglas e do lado dele tem o Guilherme. Na nossa frente tem duas mesinhas que tem os livros dos nossos autores de hoje. E, bom, eu me chamo Guilherme, eu estou vestindo a camiseta da Feira do Livro, que ela é branca com o logo, uma calça preta e um tênis preto também. Eu tenho cabelo comprido até os ombros e barba. Dan? Eu sou Dan Poletti, tenho cabelos longos, óculos, barba, sou um homem branco. Sou magro, estou usando um blazer de tweed cinza, uma camiseta branca da Feira do Livro, uma calça preta, uma meia dos Beatles e um calçado marrom. Douglas? Que bonita meia. Bom, depois dessa exibição de blazer aqui, eu sou o Douglas Secanho, eu sou o mais velho dos quatro, eu sou o único que não tem barba aqui, comprida. Eu sou homem branco, estou com um casaco marrom. E é isso, né, Bárbara? Bem, Guilherme. Eu sou o Guilherme, eu sou um homem branco, cabelo castanho escuro, estou vestindo uma bota azul, uma calça preta, uma camisa também preta, com um desenho do Fernando Pessoa, com uma frase de um poema dele, que diz: tenho em mim todos os sonhos do mundo, e por cima um casaco também casaco jeans. Bom, a gente vai falar hoje sobre símbolo na construção sensorial de uma história. É muito interessante ter essa conversa aqui. O Douglas, ano passado, ele foi professor do projeto Contantes, que é o projeto homenageado desse ano da Feira do Livro. E nós três, eu, o Dan e o Guilherme, a gente foi aluno dele. Então tem umas piadas internas, uns olhares trocados aqui, que já dá um pano para a manga para começar a puxar umas histórias. A gente vai ter que explicar, né? Se vier à tona. Mas então, para começar com vocês, falando sobre símbolo, é muito interessante estar sentado aqui com vocês depois de ler as obras de vocês, porque eu acho muito curioso que o Daniel Poletti publica como Dan Poletti. O Guilherme Furlan publica como Dantas Guerra. E o Douglas Secanho, por mais que publique como Douglas Secanho, quando eu leio ele, não me parece o professor Douglas, me parece outro. E falando de símbolos, falando de imagens evocadas, eu estou sentado aqui com 3 pessoas, mas às vezes, quando eu leio vocês, me parece 6. E eu queria que vocês falassem sobre o duplo. Eu queria saber qual a relação entre esses escritores que vocês são e que, por trás, escondido por trás de personagens, culpando personagens, dizem que têm olhares sobre a sociedade um tanto críticas e colocam seus personagens em situações fantásticas, violentas e muitas das vezes nada amigáveis. Eu quero saber a relação desse duplo de vocês com as pessoas que estão sentadas aqui comigo e o olhar que elas têm da sociedade, do mundo ao seu redor, e se realmente vocês sentem esse duplo vivo quando estão escrevendo ou é coisa da minha cabeça. Ele começou profundo já.
Pois é. Uma coisa que a gente costumava falar nos contantes é que não sou eu, né? É o personagem. É mais ou menos assim, quando a gente fala de literatura, a gente tende a se esconder atrás de um personagem para poder lançar nossas ideias, ou até mesmo as ideias próprias do personagem. A minha relação com o pseudônimo é que, na verdade, eu sempre quis me esconder da literatura e escrever um livro, simplesmente, e deixar o livro falar por si próprio. A ideia do duplo é como se fosse um espelho, um reflexo do autor perante aquilo que ele está escrevendo. E eu acho que dá um certo conforto, porque ele não precisa se mostrar a cara ali sobre as opiniões que ele está querendo divulgar, ou quem sabe atingir, de certa forma, o leitor, e usando a desculpa de que não é ele, e sim o personagem que está falando. Tem várias relações aí nessa questão do duplo, porque a questão do duplo ela é bastante ela é histórica na literatura, né? Os autores que a gente lê utilizam muito a temática do duplo, e muito no sentido do duplo cósmico, né? O duplo como um outro universo paralelo, o duplo como um outro do personagem. Mas a pergunta do Guilherme veio muito no sentido de o duplo do escritor. E aí eu me remeto à ideia de alter ego, né? O alter ego, que é aquela personagem criada para veicular vivências, pensamentos do escritor. Isso é possível sim. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de pensar na representação do sujeito escritor, porque o escritor não necessariamente ele está se mostrando, né? Isso é um prato cheio para a psicologia também, porque para a psicologia é um caminho buscar a pessoa no livro, né? A psicologia está mais interessada em pessoas reais, no caso de escritores, e talvez nós estejamos mais interessados em personagens. E aí a gente até consegue ver alguma coisa do escritor na personagem, mas como uma contribuição. Eu não diria... Eu poderia dizer que, por exemplo, fala nos poemas desse livro aqui, Rábula, que eu lancei em 2015, que tem muito de mim. Evidentemente, tem pelo meu conhecimento de mundo. Mas eu não diria que sou eu em nenhuma medida. Eu não penso daquela forma, não me expresso daquela forma usualmente. Então, eu acho que tem, claro, a nossa vivência, o nosso conhecimento, mas, por outro lado, existe a criação, existe a imaginação, existe... Nossa, as histórias do Dan, então, imagina se ele vivesse tudo aquilo, seria, né, sensacional, né, uma vivência também fantástica. Então, tem esses dois lados, e isso que é complicado de conciliar, porque eu acho que não concilia mesmo. Até que ponto aquela personagem reflete o escritor, até que ponto o escritor se coloca na personagem, né? É um dos enigmas da literatura e que ajudam a fazer a leitura tão prazerosa, né? Porque fica sempre o segredo. Bom, eu lembro quando, no dia em que me convidaram para estar aqui e me deram um tema, e eu percebi quais seriam os meus colegas aqui, eu fiquei muito feliz. Também pela presença do Douglas, que, como tu já anunciou, foi nosso professor, porque é um tema também muito teórico, né, que envolve muita teoria, a questão do símbolo, né, do simbolismo, enfim, e o duplo também, enfim. E aí eu fui lá na minha biblioteca e peguei aqueles livrinhos mais teóricos e eu pensei, nossa, ainda que eu me esforce muito, eu vou estar muito distante de qualquer conhecimento assim teórico que, por exemplo, o Douglas tem. Então, eu acho que dar meus pitacos assim a partir de alguém que escreve propriamente, né, seria um caminho mais interessante. E aí essa tua pergunta vem com relação a isso, né? Eu enquanto autor, escritor, e eu tenho meu primeiro livro que eu publiquei e ele é meu nome, né, Daniel Poletti. E, na verdade, eu me chamo Daniel Poletti Silva. E aí eu pensei, puxa, Daniel Silva, que coisa interessante, potente, né? Porém, já havia um autor com este nome, né,
ele não é brasileiro, por mais que isso seja engraçado, mas a gente encontra ele facilmente nas livrarias, em autor policial. É um duplo? Poderia ser, mas não é meu duplo bancário. Na conta, pelo menos, não caiu os direitos autorais. E aí eu pensei em facilitar esse acesso, né? E aí peguei o outro sobrenome. E aí, por fim, eu tenho um livro que está para ser publicado, e aí eu percebi que eu já tinha mudado tanto daquele primeiro livro, e eu também sempre fui meio relutante nessa coisa de mudar o nome. Então, ou seria Daniel Silva, ou seria Daniel Poletti, ou seria os três, né? Não havia uma outra possibilidade. E aí, de repente, eu ouvi a primeira vez alguém falar sobre a sua assinatura literária, assim, né? E eu pensei, poxa, que interessante, né? Porque quando eu assino lá num documento Daniel Poletti Silva, é o nome que me deram, é o meu RG, né? É o meu CPF, é o meu passaporte. E, no entanto, eu não me identificava tanto com esse personagem, sabe? Eu queria algo que marcasse mais, né? Esse meu eu literário, e sem desconsiderar, claro, toda esse meu eu que já viveu tantas experiências. E aí, como eu só tinha lançado um livro, era um livro de ensaio, um livro curto, né, um livro que já desde o princípio eu lancei já sabendo da grande chance de ele ser um fracasso que ele foi, né, porque não vendeu, né, e não era proposta de vender, era um livro muito específico, para um grupo específico. Então eu pensei, poxa, a chance desse livro me lançar, né, para a literatura é muito baixa, e a gente sabe que a literatura é assim, quando a gente lança já é difícil, imagina 1 ano, 2 anos depois concorrendo com um monte de gente boa. Então eu achei que ainda dava tempo, né, coisa que eu espero diferente para esse meu segundo livro, né, o primeiro romance, que eu tenho esse desejo utópico de poder, né, talvez poder viver de literatura. E aí eu pensei que caberia, ou seria agora ou não mudaria mais. E aí surgiu esse Dan Poletti, e aí surgiu algo que eu achei bem interessante, porque às vezes eu participo de algumas lives ou alguma coisa assim no Instagram, e no meu Instagram está Dan Poletti, né? E aí as pessoas ficam em dúvida, as pessoas não sabem se eu sou um homem, se eu sou uma mulher. Então eu já acabo gerando uma certa reflexão que eu acho interessante, porque as pessoas já tendem a querer me definir como uma pessoa e já não conseguem nesse primeiro momento. Tá, mas Dan é homem ou é mulher, né? Então já começa a surtir o efeito que é criar um personagem. Então, no primeiro livro que eu lancei, lá no videozinho de lançamento dele, eu disse que o Daniel Poletti era o meu avatar, o personagem que eu escolhi para divulgar e para manifestar a minha opinião acerca da felicidade plena. O que é essa felicidade plena do ponto de vista filosófico, do ponto de vista, inclusive, religioso e outros. E aí eu percebo que, por fim, não mudou muito. O meu desejo ainda segue ser o mesmo, né? O Dan Poletti acaba sendo um personagem que eu utilizo para falar sobre coisas que não sou eu, como o Douglas disse antes, né? Que não sou eu e, ao mesmo tempo, às vezes, sou um pouco daquilo também, e isso vai se misturando, né? Então, eu acho que esse duplo, do meu ponto de vista, seria isso. Então, tá. Boas respostas. Eu queria dizer que, quando fechei os participantes do bate-papo com essa temática, eu fiquei pensando como que eu vou passar a perna no Douglas para não ser o que o Dani disse, sabe? Olha só, eu tenho costume de chamar de Dani, a gente é bem íntimo. Muitos vinhos na quarta-feira, a gente dizia o Rogério. E daí eu trouxe hoje perguntas muito específicas do contexto de vocês, para saber como o símbolo se manifesta e também se apropria das vivências de vocês e depois transborda para a literatura. Então, eu já quero saber de vocês, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, que é um contexto extremamente simbólico. Se fosse um livro, poderia ser um livro de Saramago, em que, do nada, tem um vírus e as pessoas não conseguem respirar e não podem sair de casa, daria uma grande história. E isso é muito simbólico. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo num ano tão atípico, que a gente tinha tantos planos, tantas ideias, tantas coisas programadas e que tiveram que ser remarcadas, mudadas. E muita coisa da gente também aparece quando a gente se vê trancado em uma casa que a maioria de nós, eu creio que nem passava tanto tempo por conta de seus trabalhos, enfim. Eu quero saber,
dentro do imaginário de vocês, como a pandemia está ressignificando esses símbolos que vocês carregam, como está a produção de vocês a partir disso, e se vocês conseguem perceber que teve realmente um impacto para publicações futuras de vocês seguirem por outro caminho, já que o mundo seguiu por outro caminho, que não o esperado. Vai ter só pergunta difícil hoje? Bom, vou falar do meu caso, né? O meu caso, eu acho que é um caso que dá para generalizar. Eu acho que muita gente passou por isso também. Bom, primeiro, relacionando ao Saramago, o Saramago utiliza muito a alegoria da caverna de Platão, né? Não só no livro A Caverna, mas em outros livros. E parece que a gente foi jogado de volta para a caverna, né? Essa é a primeira sensação que a gente tem, que a gente tinha saído, a gente viu o mundo e, de repente, disseram, não, você tem que voltar porque aqui está muito perigoso. Esse movimento para dentro, esse movimento para um espaço fechado, tem uma relação simbólica com o fato de nós nos retrairmos também como pessoas, né? E tanto que há relatos por aí de que as pessoas estão sonhando mais ou lembrando mais dos sonhos e tudo. Eu confirmo isso pessoalmente. Eu me lembro mais dos sonhos nesse período do que eu me lembrava antes. Isso para mim é importante para a criação. É importante porque eu uso isso como matéria. Se a pessoa não usa, então tudo bem, né? Mas eu uso, eu anoto, eu reconstruo aquilo, refaço, enfim, e acaba virando outras coisas. Eu vou ser sucinto para não ficar só falando muito aqui também. Em relação à minha produção, então, ela está bastante dispersa, mas isso já aconteceu em outros momentos, isso não me assusta. Um dia eu escrevo um poema, no outro dia eu escrevo um trecho de um conto, no outro dia eu escrevo uma letra de música, outro dia é assim, ou eu volto, reescrevo alguma coisa, então está bem caótica. Mas por um bom período da minha produção foi assim mesmo. Tanto que, se pegar a minha trajetória e os livros que eu publiquei, a gente vê que tem longos lapsos, né? Eu vou publicar um livro em 2006, outro em 2015. Aí o outro está em 2018, agora a gente está em 2020 e não tem outro livro ainda. Então, é assim, as coisas vão acontecendo um pouco caoticamente e chega um momento em que, poxa, tenho aqui material para organizar, então eu vou organizando. Na verdade, eu estou organizando um material, mas é um material que eu já escrevi há bastante tempo e que eu estou organizando agora. Então, tá assim, tá uma confusão, porque eu acho que também esse contexto de pandemia, ele não foi ainda... A gente não conseguiu entender ele direito. A gente vai entender depois que a gente passar. Talvez, ou não. Nem isso. Não sei. Olha, da mesma forma que o Douglas, eu posso falar da minha experiência pessoal. Já faz um bom tempo que eu tenho me dedicado à literatura, a escrever. Então, eu já criei um certo hábito de escrita. Eu normalmente consigo escrever pela manhã, sempre que eu acordo cedo, eu vou lá e me dedico a escrever. Então, a pandemia em si não modificou muito os meus hábitos. Eu consegui manter isso ainda, apesar de fazer pouco tempo que eu venho me dedicando de forma contínua à literatura, faz em torno de uns 4 anos, mais ou menos. Então, não me afetou muito nesse sentido a pandemia. Consegui manter o meu ritmo, consegui manter os meus escritos. Mesmo nesse ano que eu lanço o meu livro, eu também já quase termino outro. Então, eu estou a todo vapor, digamos assim. Não consigo parar de escrever, é uma coisa que está dentro de mim, eu acho que eu nunca vou parar. Às vezes até canso bastante, mas não dá, é uma coisa que parece que quase que uma necessidade fisiológica, está ali toda hora, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E eu consigo conciliar com todas as minhas tarefas do dia a dia, então não é uma coisa que me atrapalha, é uma coisa que me ajuda, na verdade me incentiva a seguir escrevendo, e tomara que eu continue mantendo esse ritmo acelerado de escrita, porque eu acho que a tendência é evoluir bastante e quanto mais se dedica, eu acho que mais a gente evolui e mais atinge seus objetivos. E também, como o Dani falou, um dos meus objetivos também, quem sabe é um objetivo romântico, mas quem sabe poder um dia viver de literatura, viver de livros, que é um sonho que a gente tem, né? Eu acho que todo escritor tem esse sonho. Quem sabe um dia, né? Tu citou antes o Saramago, e aí eu lembrei do Ensaio sobre a Cegueira, que talvez seja um romance ensaio, né? E agora eu fico pensando e lembrando da história e pensando que, nossa, isso é muito hoje, né? E muito que a gente está vivendo em tantos aspectos.
Eu lembro no primeiro dia que eu me encontrei contigo aqui na feira, a gente já não se via há bastante tempo, como está sendo com a maioria das pessoas que eu estou encontrando aqui, né, durante a feira. E eu lembro que tu olhou para mim, a primeira coisa que tu me perguntou foi: como que tu tá? E não era aquela pergunta tradicional, e aí, como é que tá? Não era que gera uma resposta automática, que é, não, tudo bem. Tá. Né? Eu senti uma verdade na tua pergunta que exigia uma resposta, e eu fui muito autêntico na minha resposta. Eu disse, olha, eu achava que eu ia estar melhor, porque dentro daquele estereótipo que a gente acaba criando, né, para o nosso personagem escritor, a gente pensa, puxa, ter tempo para escrever é uma coisa maravilhosa, né? E eu tenho todo o tempo do mundo, né? Esse ano, antes da pandemia, eu já havia dedicado ele para a escrita, né? Ele já foi planejado o ano inteiro para me dedicar à escrita. E, no entanto, a pandemia ela atravessou essa minha literatura em vários aspectos. No aspecto de autor e nas coisas práticas do dia a dia mesmo, que foi quando, enquanto escritor, eu comecei a questionar algo que aí foi a minha resposta, que eu achava que eu ficaria bem, que foi entender a importância da literatura. Né? Eu havia feito uma exposição, né, no meu Instagram, enfim, uma live, e o tema era barricadas literárias. E eu falava sobre o quanto a literatura, quando chamada, ela tem essa característica de ir para o fronte. Né? Isso era no início da pandemia, ainda em março eu falava sobre isso. No entanto, conforme esse contexto pandêmico foi avançando, esse meu autor, ele começou a se questionar. E isso é muito sincero que eu digo assim. Qual é a importância real da literatura quando eu sei que tem gente que está passando fome? Né? E que eu acho muito bonito eu poder chegar e declamar um poema para essa pessoa. Mas eu digo, poxa, mas será que essa poesia de fato enche a alma, né? E enche barriga? Ou seja, eu comecei a questionar isso. Então, acho que foi um dos primeiros atravessamentos. Ou seja, nós estamos numa pandemia, e eu sou um acadêmico de história também, então reconheço, né, os períodos históricos e a importância de ser um sujeito histórico nesses momentos e atuantes. E eu pensei, poxa, o que eu quero ser nesse momento? Então, eu questionei, foi meu primeiro atravessamento, aí eu tive esses embates, assim, até voltar a perceber a importância da literatura, né? E o quanto ela tem esse papel importante, né? As artes, de uma maneira geral. E, num segundo momento, foi aí no meu processo de escrita. Eu, no ano passado, coloquei um projeto aqui no Fundo Municipal de Cultura, que foi contemplado, e é um projeto de romance. E ele é um romance que, ainda que não seja um romance histórico, todos os acontecimentos históricos pelo qual o meu personagem passa, ele nasce nos anos 80, em 87, mais especificamente, e o livro corre até a velhice dessa pessoa, ou seja, 2000 e qualquer coisa. Né? O personagem ele vem a falecer com cerca de 70 anos. Ou seja, como eu vou lançar um livro em 2020 com essas características, onde a pandemia simplesmente não aparece, ela não está ali. Hoje, eu sei que o Douglas também vai fazer isso, o Guilherme vai fazer isso. Se eu leio um autor espanhol dos anos 30, eu quero saber sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu quero saber como as pessoas viveram em Madrid, antes, durante ou depois. Né? Tem um dos últimos livros que eu li é de uma autora espanhola, Carmen Laforet, e ela tem um livro chamado Nada. Né? É uma aula, uma lição. Ela escreveu aquele livro com 24, 25 anos. Né? E ela passou por esse período de Guerra Civil Espanhola. E aí eu penso assim, puxa, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, quando as pessoas voltarem a olhar para esse momento, inclusive dentro da literatura, elas querem saber, né, qual era o contexto em que aquele autor, né, estava inserido. E aí era num contexto pandêmico, no entanto. E aí eu tinha 2 escolhas para fechar a minha fala. Ou eu fazia de conta que isso não tinha acontecido e deixava o meu texto, que já estava praticamente finalizado, pronto, e era isso, e eu lanço ele esse ano, ou eu tento, de alguma maneira, adiar um pouco o lançamento e reestruturar.
E aí, por conta da pandemia, foram lançados alguns decretos, né, que fizeram com que os projetos pudessem ser lançados depois dos prazos estipulados. E aí eu pensei, eu vou arriscar. E aí temos aqui 2 colegas autores que sabem que quando a gente mexe numa pecinha, né, eu não sei se no futuro eu vou me arrepender, porque quando eu mexi nessa primeira pecinha, a estrutura se desfez, e aí esse personagem que tinha toda uma vivência, né, daqui para frente, é um daqui para frente com pandemia. Né? Então, claro que eu posso criar o cenário que eu quiser no futuro, né? Posso fazer o livro virar e uma história ir para muitos lados, né? Mas esse momento presente pandêmico, ele entrou para dentro da minha história e ele está presente lá. E aí eu sou nesse sentido privilegiado por estar vivendo isso. E aí eu posso cometer erros também, né? Porque eu ainda estou vivendo esse momento, então as pessoas vão perdoar um pouco mais. Não há uma análise ainda, não há como fazer uma análise nem social, nem outros tipos de análise, né? Porque a gente ainda está vivendo isso. Então, eu acho que esse momento de pandemia entra no meu eu autor, me atravessa, e entra no meu texto também de maneira atravessada. Que denso, né? A gente se pegar num momento desses, ainda mais no meio da escrita de um livro, em que se faz tantos questionamentos sobre o que tu quer que esteja ali. Né? Ainda mais que tu reservou um ano inteiro para isso. Mas eu quero saber curiosidades agora de vocês. Eu quero deixar essa conversa um pouco mais leve, mas vamos ver, né? Quem vai me dizer são vocês, se vai vir leveza mesmo. A gente está falando de símbolos hoje, e eu queria fazer uma confissão. Eu tenho um número que me persegue. E, além desse número, alguns símbolos também, que eu percebo se repetirem na minha vida e, às vezes, estarem coisas que eu escrevo sem eu ter intenção de colocar eles ali. Eu quero saber, vocês têm algum símbolo que persegue a vida de vocês e que inconscientemente aparece na obra, e vocês podem tirar isso no momento da revisão também, mas alguma coisa que persegue vocês, alguma situação, algum símbolo, alguma coisa que faz vocês pensarem, eita, tem alguma coisa aqui. Tem problemas também que perseguem, né, que a gente escreve, depois tem que revisar, porque senão eles ficam lá, né? Tem isso. Mas símbolos, é muito interessante isso, porque tem alguns símbolos que eu só percebi que eram símbolos importantes para mim no momento da escrita. A partir da escrita, eu comecei a ver algumas coisas que... Vou dar um exemplo, né? O meu livro mais recente é esse aqui, o Ópera Subterrânea, e tem um autor que é o Gaston Bachelard, que trabalha com elementos simbólicos, né, com o imaginário. E ele diz que alguns autores são mais solares, outros são mais, né, noturnos. Alguns autores estão mais voltados a um elemento, ao fogo, ao ar. Alguns são mais voltados à terra. Eu não sabia que eu era tão terra, até que eu escrevi um livro chamado Ópera Subterrânea. Né? E eu não digo isso só por causa do título. Eu digo isso porque existe muito movimento dentro dos contos de descida, né, de profundidade. Era uma coisa que eu não me via como um escritor de profundidade. Eu não estou falando de profundidade como oposição à superficialidade, né? Não é isso. Eu estou falando como um escritor que explora mais as profundezas do que o movimento ascendente, né? Isso é símbolo, né? Isso é símbolo. Isso constitui nosso imaginário. E os escritores têm, né? Têm os seus símbolos. Tem alguns mais... A gente lembra sempre do Borges, né? O labirinto, né? A biblioteca, do tigre, espelho, tudo, né? E eu acho que a gente vai reunindo assim os nossos elementos. Você tem também, Guilherme. Eu sei alguns, conheço alguns, né? Mas aí cada um fala por si, né? Mas eu lembro de alguns. Assim, são algumas coisas que são presentes. E quando a gente vê, eles estão lá. Eles estão lá. Se servir para o texto, fica, né? Se a gente achar que serve para o texto, fica, senão a gente muda. Mas existem, sim, existem algumas representações. Assim, no meu caso, eu dou esse exemplo da profundidade, né? Do movimento para baixo, de descida e retorno. Para mim, isso aparece na escrita, e não foi uma coisa assim, planejada de antemão. Olha, eu acho que alguns números da sorte que eu gosto de pensar, mas não gosto de revelar. Mas, falando de simbolismo, né, no que eu escrevo, no pouco que eu escrevi até hoje, eu acho que um simbolismo muito forte nesse livro que veio para mim, da Fronteira Eterna,
é até a ideia da morte e o que há depois dela, ou a possibilidade que há ou não depois da morte. Então, esse simbolismo ele é muito forte para mim nesse contexto dos contos que eu escrevi, nessa fase que eu tive. Mas o símbolo é sempre uma coisa do mundo conhecido que sugere algo desconhecido. Então, para identificar um símbolo é muito difícil. Tem que ter um olhar muito acurado pelo que tu vai perceber ele. A gente vai olhar para o símbolo e vai perceber também que ele não se esgota em significado. Ele geralmente tem mais que um significado. Isso vai depender muito do que o autor quer passar para o leitor e também o que o leitor vai entender da obra que está sendo lida ali. Então, eu acho que hoje o símbolo mais forte para mim, e que não é um símbolo muito forte dentro da obra, mas, na verdade, ele passa, é uma linha que parece que perpassa os contos, e que eu não percebi isso quando eu estava escrevendo, só percebi no final, quando eu terminei, que é essa linha da possibilidade entre a vida e a morte, e se há algo depois dela ou não. E acho que isso foi uma surpresa para mim quando eu terminei o livro, mas eu achei bem interessante. É claro que rodeiam outros símbolos, cada conto tem uma história própria, um universo próprio, mas se eu fosse falar de todos aqui, talvez eu não me lembraria de todos os contos em específico. Mas acho que esse é o mais forte nesse momento deste livro. Agora o próximo, com certeza, não vai ser, mas acho que foi mais ou menos isso. Bom, eu quando penso símbolo, eu penso um pouco que talvez, de alguma forma, tudo é símbolo, tudo simboliza alguma coisa, né? Mesmo o objeto que pareça mais insignificante, pensando aqui no texto, né? E isso há uma grande discussão acerca disso, né? Sobre o símbolo e coisas que podem eu sei que o Barthes tem uma literatura que fala um pouco sobre isso, né? Sobre quando ele faz uma análise, eu acho que é de uma obra do Flaubert, e ele fala sobre um objeto que está descrito naquela cena, em que ele não tem nenhuma função no texto, e que ele poderia ser retirado sem problema nenhum. É um barômetro, alguma coisa assim. E aí tem um outro autor, que é o James Wood, que diz que o Barthes foi cedo demais, ele analisou cedo demais aquele objeto. E aí esse autor, James Wood, ele vai falar o porquê que o barômetro é simbólico naquele texto, né? Naquele contexto, inclusive, né? Por que aquele barômetro estava em cima do piano, naquela sala, né? Então, o barômetro é um objeto que carrega um símbolo. Então, acho que tudo é símbolo, né? Toda palavra é símbolo, e aí pode carregar uma simbologia, para mim, diferente né, dependendo da cultura em que se está inserido, enfim, entre várias outras coisas, a tua experiência histórica, né, enquanto sujeito histórico. Talvez uma parede branca seja só uma parede branca, mas talvez para outra pessoa não seja só uma parede branca, né? E aí eu acho que é papel do autor, aí é que eu penso um pouquinho mais sobre isso, é papel do autor escolher os seus símbolos. Esses aqui vão ser os meus símbolos. Então, essa parede branca, ela não é só uma parede branca, ainda que no texto ela possa surgir, por exemplo, num conto, como uma rápida descrição e não aparecer mais. Mas essa parede branca, ela pode virar um símbolo dentro da história, né? Então é aquela meia parede branca pintada e o personagem volta lá no outro dia e a parede ainda segue meio pintada, e uma semana depois ela ainda segue meia pintada, e ela quer saber, né? Ou seja, aquela meia parede branca não é só uma meia parede branca pintada, ela carrega um simbolismo. E aí eu meio que acabo selecionando esses símbolos, e são meio propositais. E aí, uma característica que talvez tenha entre essa minha escolha de símbolos foi quando eu encontrei um em especial, que era um tapume. Quando eu vi esse tapume na cena, eu disse, é isso, sabe? Porque um tapume, ele é algo extremamente frágil, facilmente transponível, que eu posso pichar, que eu posso ir lá e tirar, alguém pode ir lá e tirar, e ao mesmo tempo, ainda que ele seja frágil, ele cumpre uma função muitas vezes sólida, né? Então as pessoas querem espiar o que tem do outro lado, mas tem ali um tapume, então elas não conseguem ver. Se elas quisessem... Demarca fronteiras, né? Demarca fronteiras. E aí,
e essas fronteiras frágeis. Então, é isso que eu percebi. São fronteiras frágeis, né? Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto de transpor essas fronteiras, mas ainda carrega esse símbolo de um obstáculo. Eu lembro de uma história, para encerrar, muito interessante, que eu ouvi, da época do regime militar, onde os militares tinham pintado alguns bancos de uma praça, e aí eles tinham colocado lá uma placa dizendo que era proibido sentar, porque a tinta estava fresca. E eu não lembro se foi o Frei Beto quem falou sobre isso, enfim, foi alguém que viveu esse período. E aí o banco secou, a tinta secou, o tempo passou e a placa continuou lá. E aí essa pessoa disse que ninguém sentava nos bancos porque a placa continuava lá, proibido sentar nos bancos. Então, tu vê, é um tapume, é uma placa, né, que estava ali. E ainda que a tua racionalidade te coloque nessa posição de tipo, tá, mas não podia sentar porque a tinta estava molhada, logo, né, aquele pensamento socrático, agora eu posso sentar. Mas aí eu brinco um pouco com isso, com esses tapumes, né? Tem um outro texto meu que eu estou trabalhando agora, um livro que é um refúgio, que é construído de madeira, e ele vem e volta no texto, né? Então ele é um refúgio, ele abriga, mas ao mesmo tempo ele é facilmente desmontado e tudo mais, comido pelos cupins, corroído, reconstruído, né? Então, e nunca é o mesmo refúgio, né? Ele sempre é um novo refúgio. Então, acho que esse é mais ou menos, se eu tivesse que elencar um dos símbolos do meu texto, que eu escolho, né, como símbolo, acho que seria esse tapume. Olha que interessante. Vocês três praticamente responderam a próxima pergunta que eu tinha para vocês. Eu queria fazer um comentário também sobre essa história da parede branca, que é interessante como isso afeta a atmosfera também, né? Além de ser um símbolo, isso é a atmosfera. As cores do espaço são a atmosfera, e pode dar um outro significado total para o que está acontecendo na cena, as cores que estão ali. E eu queria saber, tanto de cores, de símbolos que vocês escolhem, se dentro da escrita de vocês, o Guilherme praticamente me respondeu e eu acho que ele vai por outros caminhos. Mas eu queria saber se vocês já elencam uma cadeia de símbolos que vocês pretendem levar adiante em publicações futuras, assim como um Borges, fazendo enigmas pessoais e trazendo os mesmos símbolos, ressignificados ou não, ou se vocês, dentro de cada obra, têm a sua cadeia de símbolos fechada, que não passa dali. Tem uma fronteira no caminho. Por que está olhando para mim, Douglas? Foi nomeado. Responda. Olha, eu, sinceramente, eu não penso muito nessa questão de símbolo, se eu vou elencar um símbolo específico para alguma história. Eu acho que as histórias, para mim, elas acontecem. Eu simplesmente sento, vou escrevendo e as coisas vão surgindo e depois eu vou trabalhar em cima delas. Eu gosto de pensar que as palavras, todas as palavras, quando elas são ditas, elas geram imagens. E essas imagens, quando são colocadas uma do lado da outra, elas tendem a ter o que eu chamo de um aspecto inconsciente. Então, cada palavra, ela tem ali sua obviedade, o seu significado, mas ela pode sugerir muitas outras coisas dentro do texto. É quase que um pensamento da psicanálise junguiano, que um conto pode sonhar outro conto. Eu, às vezes, quando eu olho para uma história, eu penso nos significados adormecidos que ela tem e que ela pode sugerir para mim uma nova história. Só que eu tenho que perceber aqueles símbolos, eu tenho que perceber a dimensão que está sendo contada, e, às vezes, a história que está por trás dela pode me parecer até mais interessante do que a história óbvia que eu estou lendo na minha frente. Então, eu não sei se eu vou pensar num símbolo específico, pode acontecer, pode não acontecer, mas, se eu pensar, eu pretendo trabalhar muito bem a ideia, porque, como dizia Hemingway, escrever bem é tremendamente difícil. Então, a gente precisa se dedicar muito, porque lidar com símbolos não é uma tarefa fácil. E um texto que é rico em simbolismo, com certeza, é um texto maravilhoso, um texto muito bom. É uma herança do mito, eu gosto de falar, que o simbolismo me remete muito à mitologia. Então, eu acho que alguém que consegue trabalhar bem com os símbolos vai se dar muito bem na literatura, assim como o Borges, né, que trabalha de uma forma magnífica os símbolos. E vocês? Tem algumas coisas importantes aqui que eu vou tentando lembrar para comentar, né? Algumas coisas que o Dan falou antes também, que são interessantes, a partir dessa abertura que os símbolos dão, né, para identificação, para levar, porque a literatura,
ela lida com símbolos o tempo todo, né? E é isso que faz com que, mesmo em situações muito diversas, a gente possa se reconhecer naquilo. Por exemplo, há livros sobre contextos de isolamento ou sobre contextos de doença que não são necessariamente a pandemia presente que nós temos. No entanto, eles passam a ser relidos justamente porque aquilo representa de alguma forma, né? Então, a literatura aí se aproxima do mito, né? Justamente porque esses discursos possibilitam essa abertura. É diferente de você ter, e aí isso é uma coisa também que o Jung escreve, né? Que você tem pessoas que reduzem o símbolo, né? Eles explicam o símbolo, né? São as pessoas na sociedade que te explicam o símbolo. Ó, isso significa isso, pronto, acabou, né? E aí isso empobrece, Então a literatura ela justamente tem esse lugar dessa abertura. Agora, para escrever, aí pode partir do símbolo, pode partir de um acontecimento, pode partir de alguma ideia, até mesmo de um jogo de palavras, né? Não necessariamente se parta do símbolo, mas ela precisa trabalhar com essa dimensão simbólica, senão ela não vai ter esse apelo transcendente, né? Transcendente não no sentido religioso, mas no sentido de transcender o seu tempo, o seu lugar, né? E aí sim, para mim funciona dessa forma. Os símbolos vão sendo evocados à medida que eu escrevo. Eu não faço planos. Mas às vezes alguma ideia vem de alguma coisa. Vejo um tapume, né? Assim, e, poxa, aqui acho que tem uma ideia interessante. E aí a história vem depois. Pode ser. Curiosamente, hoje eu escrevi um poema sobre uma parede branca. Estamos em conexão. Infelizmente eu não trouxe, senão eu poderia lê-lo. Estamos em conexão, porque nós três falamos sobre esse mesmo símbolo. Eu para não me repetir muito, porque eu acho que, como tu observou na tua pergunta, boa parte da tua pergunta já havia sido respondida. Eu acho que há determinados contos, poemas, a narrativa que for, que pede determinados símbolos, que talvez não necessariamente sejam os teus símbolos. Vou citar um exemplo. Eu escrevi um único conto, que tem uma temática pandêmica, que foi para participar de um concurso, inclusive. E era um personagem do interior de uma cidade alemã, que não era um alemão por descendência, né? E ele estava vivendo num contexto pandêmico, e o vizinho dele, dia após dia, cavava um buraco, né? Começou com uma pequena cova, e essa cova foi cada vez ficando mais profunda. E aí, no final, acontece uma situação, e aí esse personagem, todo o olhar que ele lança para esse acontecimento é como aquele personagem: eu sempre soube que era assim que ia acontecer, que isso ia acontecer, e ninguém quis me ouvir, ninguém quis. Ou seja, depois de ocorrido, esse conto, na verdade, por fim se descobre que é uma entrevista que ele está dando, né? Não aparece no texto propriamente dito, mas é uma entrevista que ele está dando. Ou seja, depois que a gente sair desse período, pelo menos, né, esse centro da pandemia, talvez todo mundo vai dizer: eu sabia que isso ia acontecer, ou eu sabia que ia ser assim, eu disse que ia ser assim, porque a gente quer sair vitorioso, né? Então, eu acho que em determinados... Ou seja, foi um conto que não é um conto propriamente que eu talvez publique lá no meu blog, mas eu não acho que ele vai aparecer numa obra impressa. Então, acho que eu me permito usar outros símbolos. Nesse caso, o símbolo do buraco, né? Inclusive, o conto tem esse nome, O Buraco, que é de diferentes tamanhos. Começa como uma cova e vai aumentando, né? Vira uma vala, e depois da vala ele vira, enfim, por fim, a função dele, né? O porquê que essa pessoa cavava esse buraco. E aí eu fico aqui pensando também que a gente acaba elencando esses símbolos que, como eu falei antes, tudo tem um simbolismo, mas às vezes a gente escolhe alguns, né? Mas que não vão funcionar sempre. Nesse meu texto, por exemplo, que eu falei, o buraco, esse conto, um tapume não caberia, né? Mas um buraco, sim. Mas talvez o buraco não caiba nos meus outros textos. Eu acho que tem uma certa
fluidez assim entre os símbolos, mas de alguma maneira eu acabo pensando nisso. Eu não sei se é porque a gente às vezes lança um olhar um pouco mais histórico, é um pouco do meu papel também, sobre os autores, e começa a definir, o Machado tem esse período, depois tem esse, depois... Não sei se o Machado pensou nisso, acho que não, mas a gente acaba pensando que, poxa, talvez esse é um período de eu ter estes símbolos, então vou trabalhar esses símbolos. Então, quando eu vou contar uma história, eu já penso nesses meus símbolos, já penso em introduzir eles, né, na minha literatura. Pois é, o Piglia ele disse que toda história, todo conto tem um outro conto por trás, né? E o Guilherme falou dele escrever um conto e depois ele perceber o outro conto que estava por trás. Eu quero saber de vocês. Vocês já tiveram um momento que vocês queriam escrever um conto, mas vocês escreveram outro conto por cima? E tá ali pro leitor chegar lá e descobrir que outro conto é esse? Mas propositalmente, porque tu escrever e depois tu revisitar essa obra, tu perceber que com os símbolos que tu colocou, talvez até inconscientemente, tu estava com outra história por baixo. Mas já aconteceu de vocês propositadamente escreverem outra por cima, e é essa que saiu no livro, mas se a gente procurar bem, a gente encontra outra coisa? Eu nem sei responder isso. Eu não sei, porque eu não escrevo assim, vou pegar esses elementos e escrever outro. Eu fico transformando aquilo, aquela massa o tempo todo. Não vou mudar o final, agora vou mudar o começo. Sabe aqueles programas de TV que eles reformam casas, reformando primeiro o porão e depois a parte de cima, e quando você vê não tem nada do original? Sim. Era mais fácil derrubar tudo. É mais ou menos assim. Eu vou reformando uma parte, reformando outra, quando eu vejo é outra história. Então, eu nem sei se aquilo dá para chamar de uma outra história. Agora, o que é comum de acontecer é as pessoas lerem de outra forma, né? Isso sim, aí, isso é próprio do simbólico, né? É as pessoas interpretarem aquilo conforme as suas vivências. Isso é ótimo da literatura. Principalmente na poesia ou no discurso poético, mesmo que seja em prosa, mas que tenha um discurso poético, e as pessoas acharem aquilo, fazerem uma leitura diferente do que a gente faria. Isso é sensacional, isso é ótimo, né? Contanto que não nos incriminem de algumas coisas que não foram intencionais, mas faz parte da literatura isso, né? De a gente permitir ao leitor diferentes leituras, aí sim. Mas isso de escrever outra história por cima, para mim, é muito confuso, não dá para dizer. Eu achei também extremamente difícil. Eu acho que para um escritor fazer isso, cara, tem que ser muito fera e tem que ter muita consciência do que está fazendo ali. Eu acho que, nesse momento, com certeza, eu não conseguiria fazer isso. Não conseguiria escrever uma história e pensar numa outra história que está por cima dela. Eu acho que a dimensão simbólica ela é interpretativa, né? A pessoa que vai ler vai interpretar de uma forma, talvez pessoal, talvez não. Mas, claro que ela vai tentar identificar aquilo através da experiência e através do conhecimento dela. Então, se tu colocar alguns elementos de mitologia ali, é claro que talvez fique mais fácil para alguém que entenda de mitologia entender aquele símbolo e se situar dentro de uma outra história. Agora, fazer isso de forma intencional, cara, isso seria um grande desafio. Eu não sei se algum autor até conseguiu fazer isso hoje. Não tenho nenhum relato de algum autor que tenha conseguido criar uma camada simbólica tão forte que ia se sobrepor à própria história de forma intencional e talvez assim bem aparente. Não sei se eu consigo identificar isso em algum autor, mas a interpretação simbólica ela vai acontecer e todo mundo vai poder identificar aquilo, alguns de uma forma e outros de outra. Eu acho que dependendo da escolha narrativa que a gente faça, isso pode ficar mais ou menos fácil. Eu acho que numa narrativa longa, trabalhar essas camadas é fundamental para o desenvolvimento da história e para o interesse do leitor se manter. Às vezes, num conto, a gente trabalha muito mais o símbolo, porque aí a gente já, como a gente tem menos páginas, né, para dizer, a gente já trabalha mais com esse símbolo. Então, quando eu digo uma meia parede branca, eu já estou dizendo um monte de coisa nessa frase, né? E aí já me adianta alguns desenvolvimentos, assim. Então, trabalhar inclusive com os estereótipos, né?
Então, quando eu evoco determinados personagens, que eles não vão ser aprofundados porque não dá tempo de se aprofundar, eu digo tempo fora do texto dá, todo o tempo do mundo, mas no texto não dá, talvez a gente vai trabalhar um pouco com o próprio estereótipo, a nosso favor, nesse caso, né? Sem estereotipar o personagem, mas, ao mesmo tempo, sabendo dosar, para que ele não fique sendo um personagem tão fundamental assim, né? Ele é um objeto que cumpre a função e ele parte. Nas narrativas mais longas, a gente tem mais tempo para isso, né? Mais páginas para isso. E esse meu livro, que eu estou trabalhando agora, ele tem muitas camadas, muitas camadas. Eu não quero aqui, com isso, dizer que eu estou inventando o giro da roda, e longe disso, mas aí eu me cerco de alguns autores e autoras que acabam virando a tua família literária, que fazem isso. Então, o legal do romance, que é o que eu gosto mais, embora também escreva contos, o que eu gosto mesmo é da estrutura do romance, me interessa mais, assim, porque eu tenho mais tempo para desenvolver a minha ideia. E eu lembro de uma obra que foi a Letícia falou sobre essas esquinas, né, na tua conversa com ela, que foi uma esquina para mim, que foi um livro do Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser. Quando eu li aquela obra, assim como tem outras que vieram antes, ali foi uma esquina para mim, né? Ali eu percebi como ele pega esse título, A Insustentável Leveza do Ser, e ele vai trabalhando e retrabalhando ao longo da obra, e aquele leve sempre vai tendo um peso diferente, e o ser vai sendo cada vez um ser diferente, e essa frase, às vezes, ele brinca, ele muda a ordem, e ela entra em determinados cenários, e eu digo, nossa, ele está fazendo isso, ele está desenvolvendo essas camadas, né? E ele está descascando esse fruto que tem várias camadas. E ali, para mim, foi quando eu percebi, puxa, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero um texto que possa ter essas várias camadas. Por outro lado, tem um outro autor, que nesse caso, por coincidência, também é tcheco, que eu gosto muito, que é o Franz Kafka. E o Franz Kafka, ele usa justamente o oposto, no meu ver, que é para surtir o efeito, ou seja, é esse eterno retorno nietzschiano, ou seja, aquela cena se reproduz tantas e tantas vezes, infinitas vezes, que não há camadas nesse sentido, propriamente dito, ainda que haja um avanço na história, em que a gente fica preso a isso, a esse processo, né? E aí eu percebo que é uma outra forma de contar a história, que não é propriamente um desenvolvimento de camadas, mas que vai trabalhar justamente com essas camadas, com um efeito inverso. Poxa, se eu sei que eu desenvolvo esse cenário e modifico esse cenário, o personagem se modifica, e isso gera um leitor potencial, e se eu fizer o contrário? Uma história que não se desenvolve no sentido de tudo fica ali, né, eternamente acontecendo, e a gente se sente agoniado. Então, acho que o Kafka vai trabalhar essa questão. É a leitura do Kurt Vonnegut sobre o Hamlet, né? Não sei se você viu isso já. Não. Mas que é uma narrativa que não acontece nada, né? Porque ele fica hesitando o tempo todo, então a coisa não acontece, né? Fica lá hesitando, e é né, justamente uma tragédia da vingança, mas sobretudo da hesitação, né? Eu tenho coisas a comentar também, mas antes... Ah, apareceu. Eu queria perguntar para a produção quanto tempo a gente tinha, mas está ali agora. Agora estou enxergando. Tá, outra pergunta para a produção. Me entregaram uma pergunta aqui, eu quero saber se é da Eunice. Porque do outro lado tem uns inscritos também, eu não me perdi um pouco. Tá bom. Olha só, que chique, gente. A gente teve uma pergunta da Eunice aqui. Eunice, que também é homenageada da Feira do Livro desse ano. Ela, enfim, né, teve uma grande participação na nossa formação como escritora, eu digo, minha, do Dani e do Gui, e de possibilitar também esses encontros com o Douglas. Então, se a gente está aqui hoje, além do Rogério, é por causa da Eunice também. E a Eunice pergunta, eu acho que até a gente foi falando tanto que isso já foi também meio que respondido. E os leitores, eles levantam hipóteses simbólicas a partir da leitura do texto, mesmo que vocês não tenham tido uma intenção ao escrever? Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai interpretar conforme a experiência dele e o conhecimento que ele adquiriu durante a vida dele. Talvez não seja aquilo que o autor queira que ele interprete, mas ele vai buscar as próprias referências dentro do texto, e acredito que sim, que ele vai
identificar os seus próprios símbolos e o significado dos próprios símbolos, porque, como eu disse antes, o símbolo nunca se esgota em significado. Ele pode significar muitas coisas. Existem autores hoje que falam que, para cada símbolo, existe mais ou menos 240 chaves de interpretação. Então, imagine só quantas formas você pode interpretar um único símbolo, por exemplo, o fogo. Imagine 240 formas de interpretar o fogo. Isso vai depender muito do contexto em que ele está inserido e também da pessoa, do que ela vai tirar daquilo que ela está lendo ali na hora. Tem aqueles dicionários de símbolos, né, que você procura lá para ver, mas aqui tem um leão, o que significa o leão? Aí vai lá no dicionário de símbolos. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque precisa contextualizar, né? Precisa ver como é que aquilo entra dentro da narrativa do poema. Tem um sentido lá mitológico na China, mas o autor brasileiro não tem nenhum conhecimento, né? Então, aí a coisa fica complicada, fica uma superinterpretação. Voltando à pergunta, para eu não me perder tanto, sim, os leitores levantam hipóteses enquanto leem e mesmo que isso não seja formulado conscientemente, né? Um dos procedimentos da leitura é a antecipação, é você querer saber o que vem depois. E isso vai acontecendo à medida que a gente lê. Então, a interpretação dos símbolos passa totalmente pela vivência pessoal, mas, sobretudo, pelo que esses símbolos, como esses símbolos ganham sentido culturalmente, né? Só para dar um exemplo, se aparece uma cruz numa narrativa que nós lemos, nós estamos num âmbito, uma sociedade, né, de herança cristã, ocidental, enfim, a gente vai tender a interpretar aquilo como um sinal religioso, né, mesmo que não seja esse o objetivo, né, ou não seja. Enfim, a gente precisa fazer essa leitura do símbolo também culturalmente, como já foi colocado aqui. Então é isso, sim, o leitor ele vai sempre dialogar com o texto. E a gente, como escritor, vai fazendo meio de campo, na verdade, né? Porque a gente propor o diálogo, né? Oi? Propor justamente o diálogo. Propõe o jogo, né? Propõe o jogo e propõe a conversa. Bom, esse é um tema que certamente para mim é um campo de batalha. Por que é um campo de batalha? Porque eu tenho muita relutância, muitas vezes, de tirar esse tapume da frente do meu texto. Ou seja, de explicar demais. Por outro lado, também, eu lembro do Rogério fazendo, que foi o proponente, né, do projeto Contantes, qual a gente participou, ele leu um dos textos meu, que inclusive foram escritos no período do Contantes, embora não estejam publicados no livro, em que ele disse, mas isso aqui não ficou tão claro. Eu disse, mas eu não quero que fique claro. E ele dizia, mas tu quer que o leitor entenda isso, e ele não vai entender, porque não está claro. E aí é a batalha, né? Nesse Conto Buraco, tem um determinado momento que eu digo que esse personagem, que ele é meio fanfarrão, ele diz que o vizinho dele é tão inconveniente quanto um bugio, né? E ele está vivendo num cenário, geograficamente falando, onde eu acho que a maioria de nós sabe o que é um bugio. E aí eu pensei assim, eu deixo assim, né? A pessoa que está lá num outro cenário geográfico vai entender que animal é esse, por que ele é inconveniente. Então, eu entrei no meu campo de batalha, batalhei com essa frase, e aí eu só adicionei na frente macaco bugio. Eu não perdi a potência do meu texto, eu não entreguei o porquê que ele é inconveniente, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda que a pessoa não saiba o porquê que ele é inconveniente, ela entendeu. Essa pessoa entendeu. É um macaco e ele é inconveniente. Então, eu cumpri a função sem entregar, sem precisar tirar o tapume, sem dizer por que o bugio é inconveniente, né, quando ele resolve ser inconveniente. Né? E eu não queria introduzir isso no meu texto, né, essa cena do bugio fazendo o que ele faz. Então... tem um outro conto que também está publicado no livro do Contantes, que é o Encontro e Desisto de Encontrar. Ele é datado, ele acontece num momento muito específico. E há ali a queda do Muro de Berlim. Em nenhum momento eu cito esse muro, que também é tapume, porque era um muro, né, que não era tão difícil assim atravessar, mas, ao mesmo tempo, ninguém atravessava. Tanto é que, quando resolveram derrubar o muro, era muito fácil subir em cima do muro, né, e dar uma machadada naquele muro, enfim, a picareta, o que for.
Então, tu vê que era uma espécie de tapume também. Então, só que isso não aparece no texto, né? A pessoa talvez... Eu tenho elementos, tem a águia, tem uma cidade alemã, tem a data, né? Eu tenho alguns tapumes que servem para separar esse acontecimento. Então, o leitor teria que ir além, né? Talvez, para entender por que as pessoas estão na frente do televisor naquele momento extasiadas. É porque elas estão vendo a transmissão ao vivo da derrubada do Muro de Berlim, mas isso não aparece propriamente no texto. Então, é um campo de batalha. Às vezes eu acho que eu acerto, outras vezes eu acho que eu erro, acho que eu não consegui dosar. E aí, mas é o que a gente tem, né, como possibilidade. Em algum momento eu preciso decidir, e depois que o texto está publicado, mas é o meu campo de batalha. Eu penso muito nisso, assim, né, de como o leitor vai receber. Eu não me preocupo com as interpretações que ele venha fazer, mas há determinadas funções, né, desses símbolos que são importantes que as pessoas entendam esses símbolos, né? Então é uma dosagem que às vezes a gente dosa mais para um lado, dosa mais para o outro, às vezes acerta, e é isso. Então tá, deixar um beijo para a Eunice. Infelizmente nosso tempo está acabando. Eu tinha mais no mínimo 3 mais longas perguntas, 4 longuíssimas perguntas para fazer para vocês. E isso a gente resolve numa mesa de bar, num futuro em que a gente consiga sair com segurança. Então tá, gente, eu queria dizer que é muito simbólico estar aqui com vocês hoje. E muito gratificante também ouvir isso de vocês, saber como vocês estão também, saber que vocês estão trabalhando, tem gente publicando coisa nova aí, e gente trabalhando muito também, coisa nova. E, enfim, agradecer também o pessoal que está nos assistindo, produção da Feira do Livro, que nos colocou aqui hoje, e deixar um tempinho para vocês dizerem o que vem pela frente, o que vocês estão fazendo agora, onde o pessoal encontra os livros de vocês e pode acompanhar o trabalho de vocês. Então, o meu livro ele pode ser adquirido comigo, na livraria Don Quixote, ou diretamente no site da Penalux. Eu quero deixar uma mensagem, então, uma frase do Chesterton, que é um autor inglês, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que o sonho é sempre concreto e confiável. A realidade é que é uma fraude. Então, a gente tem que buscar o lado simbólico da vida também e tentar sempre percorrer os nossos sonhos e nunca desistir disso, que é uma coisa que eu levo para a minha vida sempre. E parece meio autoajuda, mas não é, porque eu realmente sigo esse caminho e eu acho que vai dar bons frutos no futuro. Então, a gente tem que perseguir. E quando a gente olha para uma floresta, que a gente não enxerga apenas as árvores, que a gente possa enxergar talvez umas ninfas correndo pelo bosque e tudo mais que vier, e seres mitológicos, enxergar o outro lado da vida, que eu acho que é bem interessante também. Bom, com frase de efeito tinha que ser o último, né, para terminar, e ficava a frase ressoando. Os meus livros, a melhor forma de encontrar é através do site com o meu nome, né, então douglassecanho.com.br, ou nas livrarias também, as livrarias de Bento Gonçalves têm o livro, pessoal de fora pode encomendar pelo site. O que mais eu tenho para dizer de importante é que leiam Fronteira Eterna, leiam os livros desses escritores de Bento que estão aparecendo, que tem muita gente boa, o Guilherme, o Dan, o Guilherme lá também, né? Gente que está produzindo coisa boa e que está começando a aparecer, então merecem a nossa leitura. Muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui com vocês de novo, né? Meus ex-alunos e agora colegas escritores. Obrigado ao Robert lá pelo convite, Paula, todo mundo da biblioteca e da Feira do Livro, Bárbara também, Ismael, eu vou esquecer todo mundo. Isso aí, obrigado. Bom, eu estou, obviamente, como eu já falei, trabalhando nesse meu romance. Ainda não tenho uma previsão de lançamento, mas muito provavelmente ele virá no ano que vem, metade do ano, talvez. Eu tenho um blog onde é mais direcionado para a literatura, então é dampolete.blogspot.com. Lá eu trabalho mais a literatura. Também podem me procurar no Instagram, dampolete. Não vai ter outros, né? Se fosse de novo Daniel Silva, ia ter vários. Dampolete não tem muitos. Escritores, então, é só eu. E eu tenho esse meu primeiro livro, que eu publiquei em 2013,
que uma vez que eu tenha já aceitado o fracasso dele, eu pensei em guardar os exemplares que restavam. Eu já não fiz muito, foram 300 exemplares e ainda assim eles sobraram. Então eu pensei, puxa, eu vou guardar como um objeto histórico, né? Então, assim, eu não estou vendendo neste momento, vocês não vão encontrar Don Quixote. Era uma briga com o Beto com a Eunice, que eles queriam que eu vendesse lá, e uma vez eu cedi, depois eu disse, não vou mais vender. Mas eu tenho uma razão para isso. Eu pretendo, futuramente, quando estiver lançando esse meu romance, ele vai vir como esse brinde, digamos assim, esse bônus, né, para os leitores. E era isso. Então tá, gente, dizer que tem os contos do Dani no livro dos contantes também, são maravilhosos. Então, se vocês pegarem o livro dos contantes também, o Nem Tudo Foi Dito, vocês conseguem ler o Dani. Então tá, dizer também, antes que a Bárbara me corte aqui, que ela está com uma cara de que acabou o nosso tempo, de quinta-feira tem mais um bate-papo com outros escritores aqui, inclusive o Ismael, que vocês não estão vendo, mas ele está por trás das câmeras o tempo todo aqui em toda a programação da feira. Melhor cameraman, o pessoal dizendo aqui. Então tá, gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado quem nos assistiu. Até a próxima. Bom, eu estou encantada com vocês. E vocês falando essa coisa de símbolo, né? Quando me convidaram para vir para a feira, e as gurias tinham me falado da temática da feira, e a gente que é artista, né? Eu pensei nessa coisa do símbolo agora. E eu escolhi a borboleta porque eu passei 6 meses no casulo. Então, foi o meu símbolo, né? E agora, escutando vocês, nesta conversa que a gente só aprende, e dizer que, gurias, vocês têm que... Nossa, a literatura de vocês tem que ganhar mais adeptos, mais leitores, né? Eu acho que Bento está muito pequena para vocês, sabe, né? Vocês têm que ir muito mais além. Eu vou levar vocês para Porto Alegre e vou colocar vocês lá no meu espaço, que é a Feira do Livro de Porto Alegre, e, nossa, vou fazer um jabá de vocês esse ano, para o ano que vem, que eu vou atucanar tanto a minha coordenadora lá, mas tanto. Sônia Zanqueta, se prepare, vai ser muitas emoções, as gurias da coordenação, porque, nossa, é muito café no bule, sabe? Né? E, mais uma vez, eu fico agradecida por estar na Feira do Livro e por estar nas feiras do livro do Estado e ter a oportunidade de conhecer escritores que, às vezes, a gente fica só naquele eixo, né? Porto Alegre ali, e tu vem e recebe pessoas de São Paulo, do Rio, do Maranhão, mas como o nosso estado é rico, e como a gente se fecha em bolhas, né? E às vezes não valoriza o ouro da casa. E que bom que Bento não é prata e é ouro. Né? Então, gente, foi um escândalo. Né? Quem viu, viu, quem não viu... Né? Desculpa, até rimou um negócio aqui, mas são muitas emoções. E vamos então encerrar nossa Feira do Livro com esse bate-papo escândalo que foi. A nossa 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio, RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Cidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderly Transportes e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito obrigado mais uma vez, gente, porque vocês realmente hoje encerraram a minha noite com chave de ouro. Eu vou dormir em berço esplêndido. Muito obrigada, gente. Beijo, beijo. E até amanhã, gente, com a nossa programação, que está imperdível. Gente, olha, tem muita coisa boa. Ah, pelo amor da vaca Jersey, os guris me deixaram tão encantada, abduzida, que eu estava terminando a feira. Não, a gente tem a Jai ainda, que vai tocar, vai fazer uma hora que é para nós aqui. Jai, me perdoa, mas é que esses 4 corpão aqui, esses 4 homão, sabe, cheio de texto, né, deixaram a borboleta completamente mariposa aqui, zoando na lâmpada. Então, Jai, daqui a pouquinho, fiquem conectados, segurem aí, que a Jai vai cantar e nos encantar. Ai, que emoção, vocês estão ficando.